A vida é cheia de perguntas que parecem não ter respostas fáceis. Por que estamos aqui? Qual é o sentido de tudo isso? Existe um propósito maior guiando nossas escolhas ou estamos apenas caminhando em círculos, tentando encontrar significado no caos? Desde a antiguidade, filósofos, líderes espirituais e cientistas se debruçam sobre essas questões. Sócrates dizia: uma vida sem reflexão não merece ser vivida. Buda falava sobre a superação do sofrimento como caminho para a iluminação. E até hoje, nas mais modernas descobertas da ciência, a pergunta continua: qual é o mistério que sustenta a existência? Talvez você já tenha procurado respostas em livros, em religiões, em conversas profundas, ou até em momentos de solidão. E talvez tenha percebido que nenhuma resposta parecia completa. Porque, no fundo, o grande mistério da vida não é algo que se encontra em um único lugar. Ele se revela aos poucos, como peças de um quebra-cabeça que só fazem sentido quando vistas de longe. Muitos acreditam que a resposta está no dinheiro, outros no amor, alguns no poder. Mas e se eu te dissesse que a verdade vai muito além de tudo isso? Imagine carregar uma chave invisível, capaz de abrir portas que a maioria das pessoas nem sabe que existem. Essa chave está diante de você agora, e nos próximos minutos eu vou te conduzir até ela. Prepare-se, porque a revelação que você vai encontrar aqui pode mudar completamente o rumo da sua jornada. Mas só quem ficar até o final vai entender o verdadeiro segredo que tantas pessoas passaram a vida inteira buscando, sem nunca encontrar. Antes de continuar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque aqui nós mergulhamos em reflexões profundas que não só despertam a mente, mas também transformam o coração. E se você não quiser perder nenhum conteúdo como este, é fundamental estar inscrito e com as notificações ativadas. Agora respire fundo. Abra a sua mente e venha comigo nessa jornada, porque a resposta para o grande mistério da vida está mais perto do que você imagina. No final deste vídeo, eu vou revelar algo que poucas pessoas têm coragem de aceitar. Uma verdade simples, mas tão poderosa, que pode ser o ponto de virada que você tanto esperava. Então, não saia daí, porque o segredo do grande mistério da vida vai ser revelado para você. Você já parou para pensar que pode existir um segredo escondido em plena vista? Um mistério tão profundo que todos nós sentimos, mas poucos conseguem realmente decifrar? Imagine por um instante que a vida não seja apenas uma sequência de dias, obrigações e rotinas, mas sim um enigma cuidadosamente elaborado, esperando o momento certo para ser revelado. Hoje você e eu vamos embarcar em uma jornada diferente. Uma jornada que não é feita de mapas, mas de perguntas, que não se guia por bússolas, mas por sentimentos. E no final dessa jornada, você vai se deparar com algo que pode transformar completamente a maneira como você enxerga a vida. Mas atenção! A resposta para esse grande mistério não está onde a maioria das pessoas procura. Não está apenas no sucesso, no dinheiro ou até mesmo no amor romântico. O segredo que vamos explorar é muito mais profundo. E a cada minuto deste vídeo, você vai se aproximar um pouco mais dessa verdade escondida. Se você deseja realmente descobrir o grande mistério da vida, fique comigo até o fim. Prometo que a revelação vai surpreender você. Antes de avançarmos, aproveita e já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso não só ajuda o canal a crescer, mas garante que você continue recebendo reflexões poderosas como esta. Agora, prepare-se. Respire fundo, porque o que vem a seguir pode mudar tudo. Olhe ao seu redor. Quantas pessoas parecem estar vivendo suas vidas normalmente, mas no fundo carregam um vazio que não sabem explicar? Talvez você mesmo já tenha sentido isso. Aquela sensação estranha de que, mesmo conquistando coisas,
algo ainda falta. A vida é cheia de perguntas que parecem não ter respostas fáceis. Por que estamos aqui? Qual é o sentido de tudo isso? Existe um propósito maior guiando nossas escolhas, ou estamos apenas caminhando em círculos, tentando encontrar significado no caos? Desde a antiguidade, filósofos, líderes espirituais e cientistas se debruçam sobre essas questões. Sócrates dizia: uma vida sem reflexão não merece ser vivida. Buda falava sobre a superação do sofrimento como caminho para a iluminação. E até hoje, nas mais modernas descobertas da ciência, a pergunta continua: qual é o mistério que sustenta a existência? Talvez você já tenha procurado respostas em livros, em religiões, em conversas profundas ou até em momentos de solidão. E talvez tenha percebido que nenhuma resposta parecia completa, porque no fundo, o grande mistério da vida não é algo que se encontra em um único lugar. Ele se revela aos poucos, como peças de um quebra-cabeça que só fazem sentido quando vistas de longe. As buscas da humanidade, dinheiro, poder, fama e amor. Ao longo da história, a humanidade sempre tentou preencher esse vazio de diferentes formas. Alguns acreditaram que o mistério da vida estava no dinheiro. Afinal, quem tem recursos pode comprar conforto, viajar pelo mundo, experimentar sabores e luxos que muitos só sonham. Mas logo percebemos que existem pessoas ricas que são profundamente infelizes, presas em um ciclo interminável de ambições. Outros acreditaram que o segredo estava no poder. Reis, imperadores e governantes buscaram controlar povos inteiros, construir impérios, deixar seus nomes marcados na história. No entanto, mesmo esses homens poderosos terminavam seus dias percebendo que o poder não os poupava da fragilidade humana, da solidão ou até mesmo da morte. Muitos colocaram sua esperança na fama. A ideia de ser lembrado, de ser admirado por multidões, parece trazer sentido. Mas quantas celebridades já não vimos caírem em depressão, vícios e crises existenciais, mesmo cercadas de aplausos? E claro, não podemos esquecer do amor romântico. Talvez uma das maiores buscas da humanidade seja encontrar a pessoa certa, alguém que complete o coração e dê sentido à vida. Mas por mais belo que seja o amor, será que apenas uma relação é capaz de carregar sozinha o peso do grande mistério da vida? Essas buscas não são inúteis. Cada uma delas carrega pedaços de verdade, pequenos reflexos do que realmente importa. Mas nenhuma delas, sozinha, é suficiente para responder à pergunta que pulsa dentro de nós. Qual é, afinal, o grande mistério da vida? As limitações das respostas comuns. Agora que entendemos as principais buscas da humanidade, dinheiro, poder, fama e amor, precisamos olhar com mais atenção para o que elas realmente oferecem. O dinheiro, por exemplo, pode comprar experiências incríveis, mas não pode comprar paz interior. Ele pode pagar por tratamentos médicos, mas não pode comprar saúde verdadeira. Ele pode sustentar relacionamentos superficiais, mas não pode comprar amor genuíno. No final, o dinheiro é apenas uma ferramenta, e uma ferramenta sem direção nunca será o sentido da vida. O poder, por sua vez, pode dar a sensação de controle, mas o controle é uma ilusão frágil. Um governante pode dominar milhões de pessoas, mas não consegue controlar a passagem do tempo, os mistérios da mente humana ou a inevitabilidade da morte. O poder pode construir impérios, mas não pode responder à pergunta: por que eu existo? A fama talvez seja ainda mais enganosa. Ela brilha intensamente, mas queima rápido. Quantas vezes já vimos pessoas famosas confessarem solidão profunda, mesmo cercadas de multidões? O aplauso coletivo nunca preenche o silêncio interior. Ele apenas o abafa temporariamente. E o amor romântico? O amor. Ele é belo, inspirador, transformador,
Mas quando depositamos nele toda a responsabilidade de nos dar sentido, o amor se torna pesado demais. Nenhuma pessoa é capaz de sustentar sozinha o fardo de preencher o vazio existencial de outra. O amor pode iluminar a jornada, mas não pode ser o destino final. Essas 4 buscas são como rios que levam até o oceano da vida. Todos têm sua beleza, sua importância, mas nenhum deles é o próprio oceano. E é aí que começamos a perceber que o mistério da vida precisa estar em algo mais profundo, algo que não depende de circunstâncias externas. O caminho para dentro, a consciência como chave. Se o mistério da vida não está lá fora, nas conquistas, nas posses, nas vitórias, talvez seja hora de olhar para dentro. Pense comigo, desde que você nasceu, o que realmente esteve com você em todos os momentos? Nem sempre foi o dinheiro, nem sempre foi o amor, muito menos a fama ou o poder, mas algo nunca te deixou, a sua própria consciência. É essa consciência que sente, que percebe, que se emociona, que cria e que sonha. Ela é a lente pela qual você interpreta tudo. 2 pessoas podem passar pela mesma experiência, mas enxergar coisas completamente diferentes, porque a consciência de cada uma delas molda a realidade. O filósofo Sêneca dizia que não é a vida que é curta, mas sim nós que a desperdiçamos. Essa frase nos lembra que o tempo pode ser o mesmo para todos, mas a forma como vivemos depende de como despertamos nossa consciência para cada instante. E talvez, só talvez, o grande mistério da vida não seja encontrado em algo externo, mas no simples fato de estarmos conscientes, de percebermos a grandiosidade do agora. Muitos vivem como sonâmbulos, presos em rotinas automáticas, sem nunca parar para se perguntar o que realmente importa. É como se estivéssemos em um trem em movimento, olhando pela janela sem perceber a paisagem. Mas quando despertamos, quando começamos a olhar para dentro, percebemos que a vida nunca foi apenas sobre correr atrás de coisas, mas sobre viver cada momento em plenitude. Esse pode ser o primeiro vislumbre do mistério. A vida não é sobre esperar o futuro ou lamentar o passado, mas sobre acordar para o presente. Histórias e metáforas, o poder dos exemplos. Para entender melhor, vamos usar algumas histórias. Imagine um viajante que percorre o mundo em busca de uma pedra preciosa lendária. Ele escala montanhas, atravessa desertos, enfrenta tempestades, passa a vida inteira acreditando que quando encontrar essa pedra terá finalmente o sentido da vida. Mas no leito de morte, descobre que a pedra esteve no seu bolso o tempo todo, um presente deixado por sua mãe quando ele ainda era criança. O que essa história nos mostra? Que muitas vezes procuramos fora o que sempre esteve dentro. Outro exemplo, pense em uma vela acesa em um quarto escuro. Muitas pessoas vivem como se o quarto fosse tudo o que existe, tropeçando nos móveis, assustadas com as sombras. Mas basta acender uma vela para que tudo mude. A vela não cria novos objetos no quarto, eles já estavam lá. Ela apenas revela o que já existia. A consciência funciona da mesma forma. Quando despertamos para o agora, enxergamos a vida com clareza. Há também a metáfora do rio. A vida é como um rio em movimento constante. Alguns tentam controlar a correnteza, outros tentam nadar contra ela, mas a sabedoria está em aprender a fluir. Não significa não ter objetivos, mas sim compreender que resistir ao fluxo gera sofrimento, enquanto aprender a navegar com ele traz paz. Essas histórias e metáforas não são apenas ilustrações bonitas, elas apontam para um mesmo lugar. O mistério da vida não é algo distante, escondido em um futuro longínquo ou em conquistas externas. Ele está aqui, agora, na forma como escolhemos viver cada instante. O mistério crescente, a aproximação da verdade. Até aqui, você percebeu que as respostas comuns, dinheiro, poder, fama e até o amor, não conseguem sozinhas revelar o grande mistério da vida.
Também percebeu que, ao voltar-se para dentro, para a consciência, começamos a vislumbrar algo maior. Mas talvez você ainda esteja se perguntando, tá bom, mas afinal, qual é esse segredo? Qual é o grande mistério que pode transformar minha visão de mundo? E aqui está a parte intrigante. O mistério não é um objeto que você encontra, nem uma frase pronta que você decora. Ele é uma experiência. É como tentar explicar a alguém o gosto do mel. Você pode usar 1000 palavras, mas só quem prova entende de verdade. Por isso, o que vou revelar não é apenas uma ideia filosófica ou um pensamento bonito. É algo que pode mudar a forma como você vive a partir de hoje. Muitos passam a vida inteira correndo atrás de coisas sem nunca se perguntar se estão correndo na direção certa. É como um homem que passa anos subindo uma escada para no topo descobrir que ela estava apoiada na parede errada. Esse é o risco de viver sem entender o mistério da vida, chegar ao final e perceber que nunca viveu de verdade. Mas você não precisa esperar até o fim. O mistério pode ser revelado agora. Prepare-se. A revelação final, o grande segredo da vida. E aqui está a revelação. O grande mistério da vida não é algo a ser descoberto, é algo a ser vivido. A vida não é um problema para ser resolvido, mas uma experiência para ser experimentada. O segredo não está em acumular, em conquistar ou em esperar pelo amanhã. O mistério está em viver intensamente o agora, com consciência, presença e propósito. Quando entendemos isso, algo muda dentro de nós. De repente, as pequenas coisas ganham um valor imenso. O sorriso de alguém que amamos, o nascer do sol, uma conversa sincera, o silêncio da madrugada. A vida deixa de ser uma corrida desesperada em busca de um prêmio distante e se torna uma dança, em que cada passo já é a própria recompensa. O mistério da vida não é um destino final, mas a capacidade de se maravilhar com a jornada. Não é uma resposta única, mas a percepção de que cada instante contém em si a eternidade. E talvez agora você perceba, o grande mistério nunca esteve escondido. Ele sempre esteve aqui, diante de você, esperando que seus olhos se abrissem. Agora que você ouviu essa revelação, só resta uma pergunta: o que vai fazer com ela? Vai continuar vivendo no piloto automático, preso às ilusões de dinheiro, poder, fama e reconhecimento? Ou vai escolher despertar, viver com presença e transformar cada momento em algo sagrado? A decisão é sua, mas lembre-se, a vida é agora, o mistério é agora. Não espere o amanhã para começar a viver de verdade. E se essa mensagem tocou você, se fez sentido no seu coração, eu tenho um pedido. Deixe o seu like neste vídeo para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Se inscreva no canal para continuar recebendo reflexões profundas como esta. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Aqui, nós não apenas falamos sobre ideias, nós mergulhamos em transformações. E eu quero você comigo nessa jornada. Lembre-se, o grande mistério da vida não está no futuro nem no passado. Ele está aqui, agora, no simples fato de você existir e escolher viver com plenitude. Até o próximo vídeo e nunca se esqueça, o maior segredo da vida é viver.